Oi, gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Mika. No vídeo de hoje a gente vai responder a tag das contradições. Uma seguidora aqui do canal me mandou essa tag lá do canal da Bárbara Sá pra responder aqui com vocês, então espero que vocês gostem. Se você também gosta de book tag, deixa aí o seu like, me manda outras book tags também pra gente responder aqui no canal. A última vez que eu respondi foi a tag do BBB, foi em março, foi em fevereiro, então já tem bastante tempo. Essa tag eu também já tinha visto lá no canal da Paula Alexandra e todas as informações sobre quem criou, quem traduziu, eu vou deixar aqui no box de informações. E essa tag nada mais é que 8 perguntinhas meio que contraditórias, tá? Então a gente vai responder aqui algumas polêmicas, porque eu sei que vocês amam quando eu falo mal ou quando eu falo bem de algum livro, então a gente vai aqui falar de muita coisa legal. E eu separei, assim, livros bastante interessantes. A primeira pergunta é: eu adoro esse gênero, mas eu não gostei desse livro. E assim como vocês já imaginam, eu sou apaixonada por romances e todas as suas, né, seus subgêneros, romance dark, romance contemporâneo, romance de época. Mas eu escolhi aqui para citar Prelúdio Sombrio, que é um romance dark bem característico do gênero, né? Um livro muito pesado, inclusive. E infelizmente eu não curti. Na verdade, eu abandonei esse livro em 70%, quase 30% para finalizar a leitura. Cheguei no momento que eu falei: não quero mais saber dessa história, que livro ruim. Gente, eu gosto da escrita da Tillie Coley. Ela é uma autora que tá sempre ali trazendo muitos elementos interessantes nas suas histórias. Eu sou apaixonada por Mil Beijos de Garoto, mas Prelúdio Sombrio foi uma leitura realmente muito complicada pra mim. Isso por causa do nosso mocinho, que é o Styx, que nem é, na verdade, um mocinho, né, gente? Ele é um cara muito abusivo com a personagem, a May, e ela tem ali uma construção de história em que eu esperava que a autora tivesse um pouquinho mais de cuidado na hora de fazer um par romântico pra ela. Só que o Styx, gente, ele é quase tão pior quanto as outras pessoas. Eu não consigo gostar dele. Eu sei que muita gente ama esse livro, ama essa história, mas eu não consigo engolir, gente, o relacionamento tóxico da May com o Styx. Então, infelizmente, por causa dos dois, eu acabei desistindo dessa leitura. E apesar de eu gostar muito desse tipo de história, infelizmente comigo não funcionou. Segunda pergunta é: eu raramente leio esse gênero, mas eu amei esse livro. Como você já deve imaginar, eu quase não leio nada que não seja romance ou fantasia. E o livro que eu escolhi aqui para colocar nessa segunda categoria é Battle Royale. Não sei dizer basicamente qual é o gênero dele, mas eu acho que ele entra ali em distopia / thriller. É uma história japonesa em que a gente acompanha uma turma de estudantes do 9º ano que acabam sendo levados a uma ilha para participar ali de uma competição. Então eles recebem comida, recebem armas e eles precisam simplesmente lutar contra si em 3 dias e só sobreviverá uma pessoa. Então eles precisam fazer de tudo para conseguir sobreviver. E a gente vai acompanhar esses 40 alunos fazendo as coisas mais absurdas do mundo. E eu completamente me viciei nesse livro, gente. Esse livro é muito bom. Quando eu li, eu não tava esperando gostar tanto assim da história. E foi aquele livro que me deixou impactada. Tem toda ali uma questão bem parecida com Jogos Vorazes, sabe? O regime daquela sociedade é um regime totalitário, então tem tudo uma crítica também social. E assim, gente, é um livro muito legal. A gente fica torcendo pros protagonistas. É claro que, infelizmente, a gente vai ver muita morte, então é um livro bastante pesadinho, tem bastante cenas de violência explícita, é um pouco mais gore, mas eu amei. Se você gosta de livros nessa vibe, mano, leiam Battle Royale. Realmente eu me impressionei muito e eu acho que foi uma das minhas melhores leituras, assim, de gêneros diferentes. Então fica aí também a recomendação. Terceira pergunta é: eu adoro essa temática, mas eu não gostei desse livro. E eu escolhi aqui A Livraria dos Corações Solitários. Faz parte de uma série, tem uma capa muito linda, mas infelizmente a história não funcionou comigo. Na verdade, eu já vi algumas outras resenhas que dizem a mesma coisa. Eu acho que esse é um dos livros que também não impressionou tanta gente assim como a editora gostaria. Aqui a gente tem aquele clichê de personagens que não se gostam, tá? A nossa mocinha, ela herda ali uma livraria e ela precisa tirar essa livraria do vermelho. Só que o sobrinho da mulher que dá essa livraria pra ela, a falecida senhora, ele não quer que ela fique com o negócio da família. Então eles acabam se implicando enquanto ela tenta reerguer o negócio. E eu gosto desse tipo de temática, eu amo Anime Beach Lovers, gosto de quando a mocinha tá pegando um negócio, tá tentando fazer as coisas acontecerem, mas eu acho que em quesito de romance aqui não temos, gente.
gente, sério, tipo, o personagem quase não aparece, um personagem masculino, não dá pra gente ver o romance acontecer, porque ele não é o foco aqui. Eu acho que o crescimento da protagonista tá mais em pauta, e ele não me cativou, sabe? Aquele romance britânico, mas que infelizmente não me chamou muita atenção. Eu tava com muitas expectativas, e apesar de ter gostado, eu esperava um pouquinho mais. Então, se você tá procurando um livro que não é tão focado no romance, eu acho que essa série é boa pra você. Infelizmente, né, não alcançou as minhas expectativas, e eu gosto desse tipo de plot, gosto desse tipo de gênero, mas infelizmente não foi, gente, não sei. O que vocês acham? Vocês gostaram desse livro? Eu vi várias resenhas e a maioria não é muito boa, então comenta aqui embaixo também se você já leu, o que você achou dessa história. Quarta pergunta, eu odeio essa temática, mas eu amei esse livro, e como vocês também já imaginam, vocês me conhecem, gente, eu odeio dois tipos de plots, tá? Plot de traição e plot de triângulo amoroso. E aqui eu vou citar o plot de triângulo amoroso, que é um dos que eu mais consigo engolir, apesar de não ser o meu tipo de plot favorito. E o livro que eu vou citar aqui é Tensão. Gente, esse livro é muito antigo. Ele é tão antigo que eu li ele na época que eu criei o blog. Então, um livro realmente que vocês ouviram falar ou não ouviram falar, porque ele é realmente um pouquinho mais antigo. É uma trilogia, tá? E foca ali basicamente no triângulo amoroso, ao menos o primeiro livro. Os outros eu não lembro muito da história. A gente tem uma mocinha que acaba de perder a mãe e ela tá ali lidando ali com luto, então, pra tentar mudar, melhorar um pouco a vida dela. Ela aceita mudar de casa, de estado ali com o seu namorado, o Dylan. E aí, nessa nova realidade, ela vai conhecer novas pessoas, e é assim que ela acaba conhecendo o Gavin. O Gavin é um CEO muito bonito, muito sensual, e ele claramente se interessa por ela. Só que nós temos dois pontos. Primeiro, né, ela tem namorado, e o segundo é que o namorado dela é o melhor amigo dele. Então é basicamente um romance proibido, né? Tanto que o nome do livro é Tensão. Então a gente vai ver, assim, a construção dessa atração sexual entre eles, mas, né, esse triângulo amoroso, dela estar dividida entre esses dois personagens. Eu confesso que desde o início, né, gente, eu torci muito pro Gavin, porque o Dylan é um cara bem idiota em alguns momentos, e eu torcia muito pra protagonista conseguir perceber isso, mas eu acho que a autora, ela conseguiu criar, assim, um triângulo amoroso envolvente que não pendia pro lado de traição, de talaricagem, sabe? Então, assim, é uma história que a autora, ela consegue criar aos poucos e te convencer pelo casal, e tem hots maravilhosos. Então, se você gosta de trilogias, de acompanhar o mesmo casal durante um certo tempo, eu acho que vocês vão gostar de Tensão, tá? Eu vou deixar todos os livros linkados aqui embaixo, também, se vocês tiverem interesse em conhecer. Quinta pergunta, eu adoro esse autor, mas eu não gostei desse livro. Gente, eu amo a Penélope Douglas, é uma das minhas autoras favoritas. Inclusive, tem um vídeo aqui no canal comentando sobre todos os livros que eu li dela, vou deixar linkado aqui em cima. Eu amo essa autora, ela é polêmica, sim, mas, cara, ela escreve os livros com maestria, mas, infelizmente, Credence comigo não rolou. Eu sei que ele tá sendo agora trago pra cá pela The Gift Box, mas eu não sinto nenhuma animação com essa história, e apesar de ter uma temática muito interessante, eu acho que ela não me entregou aquilo que eu esperava. Os personagens são difíceis de me agradar, e os arcos não são bem explorados, o relacionamento que a personagem acaba escolhendo no final não me convenceu, porque eu quase não vi interação, né, do casal, então eu acho que falta muito desenvolvimento nessa história. E eu fico muito triste, porque quando eu li, né, a sinopse, eu fiquei, mano, eu quero ler esse livro, como é que a autora vai desenvolver isso? E eu descobri que, na verdade, tá tudo meio mal jogado, eu não gostei. E eu gosto muito dessa autora, tá? Mas, infelizmente, Credence pra mim foi um livro, muito ruim, sabe, gente? Péssimo, péssimo, péssimo. Eu não recomendo vocês lerem. Mas se vocês também quiserem tirar, né, as próprias conclusões, eu sei que muita gente gostou desse livro, fica aí também a indicação. Mas eu, particularmente, infelizmente, não curti, e entendo também quem gostou. Sexta pergunta, eu já havia lido um livro desse autor e não gostado dele, mas deste eu gostei. E o livro mais recente que eu li de um autor que eu falei, jurei de pé junto que eu jamais iria ler novamente, é Sarah J. Maas, né? Eu li Cidade da Lua Crescente agora, gente, e foi completamente diferente da minha experiência com a Cotá. Não é que a Cotá eu tenha odiado, tá, gente? Não é isso. Eu gostei do livro, mas eu não me senti tão cativada como os fãs ao ponto de continuar a série. E eu sei que muita gente chega pra mim e fala, Mica, mas a série é boa no segundo livro, Mica, leia o livro. Pra mim realmente continuar uma série, eu preciso me ver envolvida no primeiro livro da história. Então, assim, eu não gosto tanto assim de ACOTAR, eu não vejo o porquê que as pessoas amam tanto, e por causa disso eu falei que nunca mais iria ler algo da Sarah J. Maas, nenhuma obra dela me chamava atenção, até que a li Cidade da Lua Crescente, uma leitura coletiva, e me surpreendi
completamente. Gente, eu mordi a minha língua. Eu fiquei completamente apaixonada. Inclusive, vai sair resenha aqui nos próximos vídeos, tá? Então fique aguardando aí a minha opinião. Mas é muito bom, sério, eu recomendo muito. Só que é uma fantasia adulta, um pouquinho mais pesada. Então tem inúmeros gatilhos. Se vocês forem ler, eu recomendo vocês lerem aí os gatilhos, tá? Pra vocês não terem nenhuma experiência ruim. E eu me surpreendi completamente. Isso até me deu vontade de ler outras obras dessa autora. Então, com certeza, foi uma experiência muito diferente pra mim. Sétima pergunta. Eu adoro essa capa, mas eu não gosto desse livro. Eu acho que tem muitos livros que tem uma capa muito bonita, mas infelizmente não entregam tudo aquilo que a gente esperava. E eu fico muito chateada quando eu leio um livro que eu amei a capa, quero deixar na estante, mas a história não me convence ao ponto de ficar ali, eu ter que desfazer dele, né? E eu escolhi aqui pra falar de O Garoto do Cachecol Vermelho. Eu sei que muita gente ama esse livro, gente, mas não me convenceu, sabe? A história não me convenceu. Eu não gostei da Melissa, que é a nossa protagonista. Ela é uma mocinha inicialmente muito mimada, metida. Ela é bailarina, se eu não me engano. E ela acaba mudando ali a vida dela, né? O jeito dela por causa do amor. Mas eu, particularmente, não consegui acreditar nessa mudança. Porque ela é personagem muito intragável no início. E simplesmente ela vira ali, tipo, sabe? Jesus. Eu não senti que isso foi feito de uma forma natural. Eu acho que a autora forçou muito essa personagem. Não me desceu e eu não gostei desse livro, infelizmente, por causa disso. É claro que é um livro muito tocante, ele é emocionante, fala de coisas muito importantes, mas eu particularmente não gostei. Então, infelizmente, tem uma capa linda, gente, mas O Garoto do Cachecol Vermelho não funcionou comigo. E a última pergunta é ao contrário. Eu não gosto dessa capa, mas eu amo esse livro. E eu escolhi aqui A Hospedeira, gente, que é um dos meus livros favoritos da vida, assim, Stephenie Meyer arrasou. Eu acho que esse livro é infinitamente melhor que o Crepúsculo, inclusive, mas infelizmente, né, as pessoas não aceitam essa verdade. E essa capa é muito feia, ela é horrível. E assim, tem tudo a ver com a história, mas, mano, ela é muito feia. Ele deveria ter mais reconhecimento e deveria ter uma capa melhor, né, gente, porque... Putz, que capa feia, sabe? Tipo, não traz a essência da história, apesar de que tem a ver com o livro, sabe? Mas é uma capa escura, uma capa feia. A cara da mocinha tá ali, sabe? Ai, gente, eu não gostei. Mas vamos ser sinceros que todas as capas da Stephenie Meyer aqui no Brasil são péssimas. A de Crepúsculo também são muito feias, assim, super conceito ultrapassado. Eu acho que poderia ter uma melhoradinha, né, intrínseca. Mas tudo bem. E é isso, gente. Essas são as minhas respostas pra tag Contradições. Se você gostou, deixa aí o seu like. Se você também quiser responder algumas das questões da tag, comenta aqui nos comentários. Deixa aí a sua opinião sobre os livros que eu citei. Se tiver também outra tag que vocês também queiram vir aqui no canal, me manda na DM, me marca aqui, tá bom, gente? Pra gente poder trazer aqui nos próximos vídeos. E a gente então se encontra no próximo vídeo. Um grande beijo. Tchau!